Boa noite, pessoal. Áudio e vídeo estão ok aí? Sim, boa noite. Tá tudo tranquilo. Ok. Para quem pensa que é só o usuário que tem problema técnico, não é somente o usuário que tem problema técnico, né? Vocês podem se preparar aí. E o pior é que a maioria das vezes os problemas técnicos que os próprios técnicos têm são bem difíceis de resolver. E às vezes a gente quebra a cabeça, viu? Como que foram de prova semana passada? O que vocês acharam? Tranquilo. Foi bem fácil, de boa. Eu também achei que tava tranquilo. Foi tranquilo, foi bem fácil. Quem assistiu às aulas não tem erro não, né, gente? Tava na mão com açúcar, né? Resumidamente, o resumão da aula. Quem prestou atenção era fácil. Fez a aula, não tem erro, né? Eu tenho tentado, assim, na medida do possível, nas aulas, ser o mais explicativo possível e dar exemplos práticos, né? Para facilitando a aprendizagem, para facilitar a compreensão. E aí também tem a responsabilidade de vocês, que é sempre perguntar e nunca deixar passar quando tiver dúvida, né? Então, fiquem duros nessa questão aí. Eu vou lançar para vocês no grupo hoje, na realidade vou lançar agora já, um e-mail através do qual eu quero que vocês passem a mandar as atividades, né? Nós temos, se não me engano, 2 atividades pendentes, não é isso? É só uma, acho que só uma, né? Vocês vão passar a me mandar somente nesse e-mail atividade, porque para mim está um pouco difícil no WhatsApp, é muita gente, muita conversa e acaba que pode passar batido alguma atividade, tá? Inclusive, quem tiver atividades anteriores, tiver salvo aí, nesse e-mail que vai mandar a atividade que está atrasada, que seria a de Ponte Norte, Ponte Sul, já manda as outras também. Toda atividade que vocês mandaram, eu preciso que vocês mandem 2 informações para facilitar a minha vida. Nome completo e a turma. A turma de tal dia. Basta falar o dia da turma, ok? Deixa eu colocar o e-mail aqui. Ok. O e-mail é tiprofissional2016@gmail.com. Acabei de lançar ele aí no grupo. E-mail para atividades. Esse e-mail também pode ser usado para tirar dúvidas. Até peço que quando tenham alguma dúvida, ao invés de mandar para o WhatsApp, mande por e-mail, tá? Porque facilita para mim tirar um tempo no dia, um tempo que eu estou mais disponível, para que eu possa estar respondendo isso com mais tranquilidade. Às vezes, quando a dúvida vem para o WhatsApp, acaba sendo um pouco complicado, porque eu estou fazendo outra coisa, mas ao mesmo tempo eu fico ansioso, querendo dar um retorno logo para vocês, mas às vezes o retorno acaba não sendo da maneira que deveria ser. Então, a partir de hoje, atividades e dúvidas por e-mail, combinado? Ok. Beleza. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, nós vamos corrigir a atividade falando sobre Ponte Norte, Ponte Sul, pedir para vocês fazerem uma pesquisa. E nessa correção já vai ser também uma explicação e uma introdução um pouquinho maior sobre o que é Ponte Norte, Ponte Sul. Depois vamos fazer a correção da prova e, posteriormente, eu vou passar 2 vídeos com assuntos novos que a gente vai estar vendo, para vocês estarem vendo esses vídeos e depois fazer um resumo do que vocês entenderam. Vocês vão notar a partir da aula de hoje que essa parte inicial que a gente começou, que era o mais básico, né? Até a correção da prova a gente vai falar. Vou fazer uma correção bem criteriosa da prova, vamos corrigir aqui junto, até para encerrar essa parte básica. A partir de agora a gente vai começar a adentrar um pouquinho mais profundamente nas coisas. Talvez Ponte Norte e Ponte Sul hoje ainda não, mas a gente vai falar sobre o chipset, aí a gente vai começar a entrar na próxima aula mais profundamente o que é um chipset, a Ponte Norte do chipset, Ponte Sul do chipset.
entrando de forma um pouco mais técnica, um pouco mais profunda, né? Esse basicão que a gente tinha que entender se resumiu até no máximo a aula de hoje, no momento da correção da prova. Ok? Ok, gente? Ok. Ok. Então, vamos dando sempre um ok, sempre um tá certo, porque ainda mais com essa internet doida, teve gente que ficou sábado sem internet o dia todo. Se vocês ficarem muito tempo sem falar, eu acho que a conexão caiu. Então mandem ver, ok? Ok. Aí, Ok. esse tem que ser, pessoal. Vamos lá, pessoal. Então, Ponte Norte, Ponte Sul. O que vocês estudaram? O que vocês têm a me dizer sobre isso? O que é isso? Qual é a finalidade? Vamos começar com o Igor. O Igor já está disponível, o Igor César. Oi. O que você entendeu sobre o Ponte Norte, Ponte Sul? O que é isso? Essa ponte Pelo que eu entendi, para onde? pelo que eu entendi, a Ponte Norte gerencia a transferência de dados e determina as frequências que controlam os componentes mais rápidos do computador. Sim. Quem mais tem para falar para a gente sobre a Ponte Norte? Ninguém mais? Ô, pessoal, vamos lá, vamos trocar informação. Eu não guardo o que vocês pesquisou só para vocês, não. Vamos passar para o coleguinha também. Nada? Ninguém? Desse jeito não vai entender, não vai render, não. Pessoal, para falar de Ponte Norte e Ponte Sul, a primeira coisa a gente tem que entender o que é chipset, né? Os chipset, eles são chips encontrados na placa-mãe, é um conjunto de chips, né? E eles são responsáveis por controles de dados, eles trafegam dados entre eles, diversos tipos de dados, seja dado de vídeo, dado de processamento, dado que está indo para ficar temporariamente na memória, né? Eles são responsáveis por esse tráfego. Eu vi até um vídeo muito interessante, se não me engano foi semana passada, sobre chipset, que o cara conseguiu dar um exemplo bem bacana. Ele falou o seguinte: o chipset, ele é como se fosse o semáforo de trânsito. Ele que organiza, que gerencia o tráfego, que vai para onde, a maneira que esse trânsito gira. Então, assim, eu achei curioso, achei interessante essa explicação dele, da maneira que ele colocou. Então, ficou claro que os chips são encontrados, o chipset é um conjunto de chips, são encontrados na placa-mãe, né? E eles são responsáveis pelo controle de tráfego de dados, né? Dos componentes do computador. Ok? Ok. Alguém tem algo mais a complementar sobre o chipset ou ficou alguma dúvida? Não? Vou considerar que não. Bora então. Fernando, só um minuto. Sim, pode falar? Quem? O chipset, ele dá para ver na placa-mãe onde fica, mais ou menos assim? Sim, dá para ver na placa-mãe. Eu coloquei imagem aqui de 2 chipsets, né? Um da Intel, o outro aqui não dá para ver a marca. Eles vêm na placa-mãe, sim, tá? Bora abrir aqui um Google e mostrar para vocês verem na placa-mãe. Vou colocar aqui a imagem da placa-mãe. Só um instantinho que eu estou abrindo o Google aqui, arrumar uma imagem legal, compartilho com vocês. Galera, ó, cada imagem que eu compartilho no início do mês é R$10 a mais no curso, viu? Que eu vou cobrar, tá? Combinado? Credo. Não tem como aumentar nada. Peçam, por favor, para me compartilhar muitas imagens. Quem dera fosse assim, hein, gente? Tava fácil, não tava? Só um instante, pessoal. Estou tentando encontrar aqui uma imagem legal aqui. Encontrei uma imagem legal aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Apareceu para vocês aí essas placas mães todas, essa grandona aqui? Apareceu. Chipset, então, pessoal, é um conjunto de chips, né? Algumas placas, basicamente todas as placas mais novas têm 2 chips. As mais antigas, elas tinham mais de um chip, né? Por exemplo, quando eu falava em tráfego para placa de vídeo, ele tinha que ter um terceiro chip para fazer esse tráfego, para fazer essa comunicação.
Hoje não, a própria Ponte Norte, no caso, né, ela consegue fazer comunicação direta com a placa de vídeo, a trafegação de dados entre os periféricos. A gente tem aqui uma placa-mãe, eu tenho um chip aqui, vocês estão vendo? Sim, sim. Eu tenho outro chip abaixo desse dissipador de calor. Vamos entender daqui a pouquinho por que esse está embaixo do dissipador e esse aqui não. A gente já volta nessa imagem. Vou continuar lá. Então, coloquei aqui a imagem de dois chipsets para vocês. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Dois chipsets, um Intel e outro de alguma marca desconhecida, não dá para ver. Vamos entender o que é a Ponte Norte. A Ponte Norte ele é um dos chips, né, que vem no chipset, que ele é responsável por controlar basicamente memória RAM, processador e placa de vídeo. Ou seja, ele controla o que há de mais pesado no nosso computador, que trafega uma maior quantidade de dados. Memória RAM o tempo todo, dado vindo do processador para a memória RAM, né? Vem dado gráfico da placa de vídeo para o processador, já sobe direto para a memória, aquela loucura de dado para um lado e para o outro o tempo todo. É muito dado fluindo através do chip norte, pessoal, da Ponte Norte. Então, por isso, ele vai ficar, em 90% dos casos, não é em 100%, ele vai ficar abaixo de um dissipador de calor. Como a frequência de dados é muito grande que passa por ali, a temperatura também esquenta. Ele vai estar esquentando muito mais, tem um aumento de temperatura incomum em relação ao outro chip. Por isso, quando você vê, tenho dois chips, um dos chips está embaixo de um dissipador e o outro não está de um dissipador, batata. O chip que está embaixo do dissipador é a Ponte Norte, não tem erro. Ficou claro isso, gente? Ficou. Fernando, Sim? e quando os dois estão embaixo de dissipador? Bom, existem casos específicos, né? Existe sim, Rafael Borges falando, é isso? É isso mesmo. É Rafael demais nessa turma e eu vou te contar. Viu? Tudo Rafael para mim. Vamos resumir para Rafael que está mais fácil. O que acontece, Rafael? A gente vai ter também aulas que a gente vai adentrar mais fundo do que a gente está vendo hoje, chipset. Hoje você pode ver que a gente está tendo uma introdução para entender o que é essa Ponte Norte, o que é essa Ponte Sul. Mas a gente vai entender o seguinte, tem algumas placas para alguns indivíduos como você, como eu, que gostam de um desempenho maior, que mesmo o chipset Ponte Sul, ele é preparado para trafegar uma quantidade muito grande de dados. Porque a gente, entre aspas, é usuário avançado. Usuário avançado eu não quero dizer que nós somos usuários melhor do que nenhum outro. Eu quero dizer o seguinte, que o que a gente utiliza no computador de recursos, software, seja um game, seja um software de edição de imagem, ele exige muito da nossa máquina. Então, nesse ponto, nós somos considerados avançados porque a gente utiliza praticamente o máximo que o nosso PC disponibiliza. Então, mesmo a Ponte Sul, que é responsável aqui, por controlar periféricos mais simples, plaquinha PCI, que você coloca ali para ter um USB a mais, um HD, periféricos de entrada e saída, né, mouse, teclado, mesmo ela vai esquentar mais. Porque geralmente a gente tem aí um mouse gamer, a gente tem um teclado gamer, a gente tem uma quantidade maior de HD, 3, 4, 5 HDs, dependendo da máquina. Né? Nós temos placas PCIs, por exemplo, uma placa USB de 3.0 com qualidade maior. Então, a gente vai exigir mais desse chip Sul, da Ponte Sul. Mesmo nesse caso, né, sendo teoricamente periféricos que trafegam menos dados, por sermos usuários avançados, a gente exige o máximo dele. Ficou clara essa questão para você? Sim. Até dando uma explicação um pouco mais forte, vamos assim dizer. Digamos que eu tenho uma moto de 1000 cilindradas de competição, que seria a nossa Ponte Norte. Ou seja, uma moto preparada para moer e eu vou usar ela no máximo. Aí a minha Ponte Sul é uma motinha lá 125, porque eu ando só dentro da cidade, ok? Só que eu ando igual entregador de pizza, igual louco. Então eu vou utilizar mesmo essa 125
vou utilizar tudo que ela tem de recurso. Ficou claro para vocês isso? Sim. Não sei se ajudou ou não esse exemplo meu, eu tentei trazer para o mundo real, né? Mas tem gente Aí que isso entregador de mesmo. pizza aí, ó. Deus está vendo, gente. Deus está vendo. Quem que tá rindo do entregador de pizza aí? Depois a pizza chega Canal em Sorriso. casa, quem tá rindo, a pizza chega tudo detonada, você vai achar ruim, né? É o entregador de Não, eu danço com ele, eu falo com eles, vocês podem moer mais essa motinha de vocês, porque a pizza tá gelada. não é fácil não, viu? Pessoal, então ficou claro para vocês a diferença entre a norte e a sul? Ficou. Beleza, Ok. agora vamos voltar lá na imagem. Então, aqui, ó. Agora vocês entendem o porquê que um tem o dissipador e o outro está sem dissipador de calor. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma placa-mãe mais foda aqui. Mais forte. Lá da Apple. A Apple tem as top. Ah, não, mas a Apple, vou te contar, cara. Provavelmente, para me mostrar a imagem da placa-mãe da Apple para vocês, vai ser muito caro. Viu? Simplesmente para mostrar. Esse problema é muito bravo. Esse problema é muito drástico, pessoal. Vou tirar aqui de cima. Eu não estou conseguindo ver nenhuma muito específica aqui. Provavelmente em aula a gente vai conseguir ver mais específico, alguma que tenha, como o Rafael passou para a gente aí, as duas com o dissipador de calor em cima. A minha tem. Sim, né, Rafael? A minha tem aqui. Manda para a gente depois uma foto no grupo, só para a gente ver mesmo. Por gentileza. A placa de vídeo cobre a ponte sul. Ah, tá. Ela cobra ponto sul. Não tem como ver, não. Puxa aí, M5A78L. M5A78LM. Plus USB 3.0. Essa aqui? Essa aí. Ver se essa imagem. Não, essa é a versão antiga. Gente. Aquela segunda imagem ali, você vê ela melhor no Google. Essa aqui? De baixo. A segunda aí, ó. Ah, tá. Então ela tem um chip aqui, né? Aham. E aí seria a ponte norte. Essa aqui é responsável pelo processador, pelas memórias que vão vir aqui, pela placa de vídeo que vai ser encaixada aqui. E eu tenho aqui a ponte sul, que é responsável pelos PCI, pelos SATAs, né? Essa placa aqui mesmo, nesse caso aqui. Mas, de toda forma, ainda assim dá para você ver visualmente a diferença. Qual que vocês acham que esquenta mais? O que tem um dissipadorzinho ou o que tem esse dissipador gigante aqui? Eu não vou falar nada porque eu fico encostando nisso. Então, assim, você bateu o olho, gente, ó, esse aqui é um dissipador pequeno, a outra é um dissipador grande. O que tem um dissipador grande, logicamente, esquenta mais. Se esquenta mais, logicamente, está preparado para o maior tráfego de dados. E a gente vai ver o seguinte, isso é uma coisa que faz muita diferença em placa-mãe também. Vou comprar duas placas-mãe, estão todas iguais, muito parecidas, o que eu vou olhar de diferencial? Praticamente tudo nela é idêntico. Você vai dar uma pesquisada sobre esse chipset, entender a diferença do chipset de uma ou de outra. Porque talvez o chipset suporta menos tráfego de dados. E é onde o seu colega vai ter um computador exatamente igual, que ficou 40, 50 reais mais caro, e tem um desempenho bem melhor que o seu na hora de jogar um game, na hora de ter algum uso mais robusto da máquina. Então, esses chipsets eles são bem importantes. Mas durante a aula até prática, a gente vai aprender como escolher o chipset na hora da compra, tá? Isso aí não tem erro, não. Vamos ter tempo para isso. Então, bem entendido essa questão de chipset, pessoal? Dúvida nenhuma? Tudo tranquilo. Já são os hackers do chipset? Não exagera, né? Vamos lá, pessoal. Aqui para deixar ainda mais claro, ó. Eu peguei essa imagem aqui da internet, eu esqueci de colocar a fonte do site, queria ter colocado. Eu achei uma imagem bem bacana. Veja bem, eu tenho aqui ponte norte, ponte sul. Essas duas pontes, elas se comunicam entre si, logicamente, elas precisam de fazer essa comunicação entre si. E a ponte norte, olha aqui as responsabilidades dela. Ó.
processador, slot AGP, slot PCI, né? São slots para placas de vídeo. Eu tenho também a memória que vem pendurada aqui, ó, na ponte norte. A ponte norte, as coisas que ela utiliza são coisas que precisam tanto de velocidade, o aquecimento é tão maior, que se vocês forem olhar, ela tem menos coisa despendurada nela, né? Porque mesmo tendo menos coisas, são muito mais exigidos do que as pontes sul. E eu tenho a ponte sul. Ali eu coloco, ó, dispositivos on-board, né, onde que eu vou colocar aí teclado, mouse, que é questão de entrada e saída. Ela também é responsável, no caso aqui, os dispositivos on-board, a gente pode citar a placa de vídeo, quando ela é on-board, ela passa pela ponte sul. Na maioria das vezes, nem sempre, já vi trilhas de placas que passam direto para a ponte norte, quando o vídeo é on-board, hein, pessoal? Não estamos falando em vídeo off-board, não, tá? É on-board, aquele que já vem integrado na placa. Eles vão pegar aqui também porta USB, dispositivos do tipo ATA, SATA, que são os HDs, né? As gravadoras de CD, gravadoras de DVD. Alguém ainda tem, gente, gravadora de CD e DVD? Ainda grava CD para vender aí? Eu Eu tenho tenho a gravador, gravadora desativada. mas... o meu também tá desativado. Desativada, né? Não, vou fazer um desafio para vocês. Quem quer passar a viver só vendendo CD e DVD agora? Tenta aí. O desafio é bom, mas não vou não, obrigado. A tecnologia de uma forma que acabou. E não sei se vocês lembram, principalmente na época da Lan House, tinha gente que vivia disso e vivia bem, ganhava muito dinheiro com isso. Então, assim, a Mas tecnologia, mentira que eu- diariamente, ela está se Ô, superando. Fernando, Sim? tanto é que o notebook que eu comprei tem uns 8 meses, ele não tem negócio para pôr CD nele, não. Pô, eles não vêm mais com entrada para CD. A maioria deles vem com entrada que você pode usar para colocar um SSD futuramente, se você quiser. O espaço onde viria o leitor e gravador, ele é adaptável para colocar SSD. Então, vocês têm toda essa outra parte que é pendurada na ponte sul, a parte de slot para PCI, né? Você colocar ali sua placa off-board de 3.0 para você colocar pendrive. Você tem diversas outras coisas que vocês podem estar colocando. Uma plaquinha de áudio menor ali, você consegue também. Então, tudo isso vai na ponte sul. Mas mesmo tudo isso indo, ela vai ser sempre menos exigida do que a ponte norte. Sempre menos exigida mesmo. Pessoal, ponte norte, ponte sul. E o que é o chipset? Ficou claro para vocês? Sim, tudo tranquilo. Então, Sim. só recapitulando mais uma vez para finalizar, hein? Chipset é um conjunto de chips que são responsáveis pelo controle de tráfego na sua placa-mãe, né? É o semáforo. Isso, podemos dizer que ele é o semáforo, ele que vai estar gerenciando essa troca de informações, né? Ele que vai estar gerenciando toda essa parte. Os dois principais chips são ponte norte e ponte sul. Quando a gente pega algumas placas um pouco mais antigas, tem um terceiro ou quarto chip. Seria aqui, ó, a ponte norte ela não comunicaria direto com o processador da forma que está aqui. Ela precisaria de mais um chip para fazer essa comunicação, assim como a memória e outros slots. As placas mais novas, não. As mais novas todas já fazem essa comunicação direta já. Ficou bem mais fácil, né? A tecnologia foi aumentando cada vez mais. Então, claro, ou temos mais alguma dúvida sobre isso? Não, beleza. Ok, então a atividade está corrigida. Vamos agora para a correção da prova, que, como eu disse, aí a gente vai estar encerrando essa parte aí mais inicial. Deixa eu ver se tem alguma mensagem no chat. Não. Todo mundo tirou 10, né, Fernando? Não, acho que não. Acho que não. Eu ainda não fiz a correção mesmo dela para colocar nota e todas, já olhei todas já, mas não fiz a correção completa. Eu vou disponibilizar a nota para vocês depois, mas futuramente, quando a gente voltar na aula presencial, se alguém, achei que não foi justo essa questão, que não está legal, quando a gente voltar presencial, a gente conversa, que aí eu vou imprimir, vou entregar impresso com a nota direitinho, mais fácil quando voltar presencial, tá? Então, Beleza. acho que a minha questão aqui ficou errada, acho que o Fernando não corrigiu legal, não preocupa não precisa se preocupar. A gente vai sentar, vai conversar, vai resolver se isso acontecer. Nesse ponto eu sou bem tranquilo, viu, pessoal? Não precisam de se preocupar, não. Deixa eu abrir aqui a prova.
Bem tranquilo de fazer pelo formulário também, do jeito que a gente fez, né? Pô, de boa. Próxima vez Eu tem que achei mais colocar- tranquilo do que as próprias provas de dificuldade. Não, bem tranquilo. Bem tranquilo. Próxima vez eu quero arrumar uma prova lá que cada resposta vai ter que ter uns 20 linhas. Aí vocês vão ver. Vocês vão, Nossa, faz isso não. vocês vão Minha pagar letra, pela facilidade dessa, viu? minha letra é igual hemograma. Não vai entender nada. Não entender nada é zero. Nossa senhora, eu tô ferrado. Faça isso não, é desnecessário, desnecessário. Então vamos lá, as questões da prova. Um nome completo, todo mundo deu conta de acertar? É lógico, não é possível. Nossa, esse foi o difícil, viu? Esse foi o difícil. Complicada essa pergunta. Tá certo. Então vamos lá. O processador de um computador também pode ser chamado de CPU. CPU. Memória RAM. Memória Não, RAM. memória RAM não. Memória RAM não. Pelo amor de Deus, memória RAM não. Ele também pode ser chamado de CPU, pessoal. Como a gente viu em aula, né? A gente falou bastante, até citei para vocês lá que muita gente, quando vai falar do gabinete do computador, fala que aquilo é um CPU, e aquilo não é um CPU, aquilo é um gabinete, aquilo é um chassi. Né? O CPU ele é o processador da nossa máquina. Então, processador também pode ser chamado de CPU. Né? No caso, o CPU é Central Processor Unit, né? Exatamente. Vamos lá, segunda. O diretor do SEBRAC precisa de... Estou fazendo propaganda para o SEBRAC, acho que merece um aumento, merece, pessoal? Até na prova que eu falo do SEBRAC, olha só. Vai aumentar 10%, Fernando. Vou pedir um aumento lá, viu? Não vai ter jeito não. Acho que eu vou fazer igual a vocês. Cada vez que eu citar o SEBRAC é R$10 a mais. É, isso aí. O diretor do SEBRAC precisa de um novo computador para o departamento de marketing da instituição. Diante disso, ele solicitou que você passe para ele as configurações que essa máquina precisa ter. O computador será usado somente para navegar na internet, criar arquivos de texto e planilhas. Marque quais peças a seguir não são necessárias para a montagem desse computador. Então, veja bem, eu já dei tudo mastigado para vocês. Vocês não precisaram de perguntar nada para o usuário, eu já entreguei pronto. Falei que preciso de montar um computador, né? Falei que solicitaram para vocês a configuração. O computador vai ser usado só para navegar na internet, para criar arquivo de texto e planilha, mais nada. Muito básico o uso. O que eu preciso? Quais peças não são, na realidade, necessárias? Porque eu não preciso. Processador, tem como esse computador funcionar sem processador? Jamais. Jamais. Tem. Eu quero que me prove. Se não der conta de provar, vai ser zero na prova. Quem falou? Foi o canal Eu. Rafael. Hã? O Rafael. Rafael Borges vai tirar zero se não me provar, viu? A aula prática é a prova. Tá lascado. Quer que eu te provo? Quer que eu te provo? Ai, ai. Oh, Computador chamado de CPU. Com APU você não tem problema. Pessoal, vamos lá. Brincadeiras à parte. É bom descontrair aqui que faz parte, né? Então, vamos lá. Processador, eu preciso do processador. Não tem como, né? Funcionar sem um processador. Leitor e gravador de DVD. não, precisa disso não. Eu não vou precisar. Desnecessário. Eu falei que eu só vou criar arquivo de texto, planilha e navegar na internet. Se falou. DVD vai precisar, gravador vai precisar. Não vai precisar. Não falei sequer Pra quê? Vai ler o quê? Vai ler nada. nada. Não falei nem que eu vou gravar os arquivos. Pelo menos se eu falo, ele vai gravar os arquivos em CD, beleza. Mas eu não falei isso. Não preciso de um DVD. Placa de vídeo, offboard, faltou um D aí. Eu não sei se faltou na prova mesmo ou se foi na hora que eu baixei lá. Faltou na prova. Faltou na prova? Então peço desculpa para você. Placa de vídeo offboard, eu preciso? Não. precisa Com também certeza não. Com certeza não, gente. De forma alguma. Qual que é a necessidade para planilha, texto? Isso não vai estar utilizando nada de vídeo, praticamente. Eu não preciso de um grande desempenho de vídeo. Nem ver vídeo, eu falei, vou ficar vendo vídeo, vendo filme, editando alguma coisa, então eu não preciso de uma placa offboard. Pode ser uma placa onboard, porque a onboard já vem na placa-mãe, o processador vai gerar o vídeo e eu não vou gastar com placa de vídeo offboard. O diretor do SEBRAC vai ficar felizão com vocês. Porque vocês vão evitar gastos desnecessários. Memória RAM precisa? Precisa. Não tem sim. como, né, sem memória RAM. Então aqui o correto era vocês terem marcado que não são necessários
leitor barra gravador, As duas do meio. né? Isso, as duas do meio. E placa de... A segunda e a terceira. Exatamente. Muito bom. Gente, essa aqui eu dei de graça. Eu fui bacana demais. Eu sou um cara muito gente boa. Vocês podem falar a verdade. Né? Vamos lá. João, por que eu dei de graça? Porque eu sou gente boa. Gente, essa aqui estava em atividade que eu passei para vocês. Acho que não sei se foi na primeira ou segunda aula tinha essa atividade. João foi uma empresa para atender o chamado referente a um computador que estava apresentando alguns defeitos. Ao chegar ao local, ele foi informado que o computador, às vezes, durante o funcionamento, apresentava uma tela azul e reiniciava sozinho. Em alguns momentos, essa tela azul aparecia antes mesmo de iniciar o sistema operacional. Cite quais os possíveis problemas que podem estar causando esse erro e quais as possíveis soluções sem retirar o computador do lugar. Então, e aí, pessoal? O que vocês colocaram lá? Deixa pro Rafael responder essa. Olha só, Rafael, o povo tá jogando pra cima de você, hein? Cadê os outros, Rafael? Eu suspeito. Não, é o Borges. Borges, viu? Eu tô achando que o pessoal tá começando a pegar no seu pé, Rafael. Fica duro. Ah, que isso, professor? Ajuda aí. E aí, galera? O que vocês colocaram lá? Me bateu um branco. Memória RAM. Memória RAM. Ela pode estar sobrecarregando, não está carregando todos os sistemas, os dados do sistema e está reiniciando o computador na tela azul. Memória RAM. Foi. Wendel, certíssimo. Memória RAM pode sim ser uma das coisas que está acontecendo. Pode estar apresentando erro, mau funcionamento. Outra coisa que pode ser HD, pode estar apresentando algum erro, até mesmo porque falou que antes de iniciar o sistema ele já aparecia isso, então provavelmente quando ele ia iniciar o sistema reiniciava, pode ser o HD. E não descarta-se também a possibilidade de ser um processador nesse caso. Principalmente se for o processador do Rafael Borges que faz overclock, tá? A galera faz overclock, os processadores dando a dar pau e reinicia toda hora o computador. Não tô mentindo, né, Rafael? O meu não faz isso, não vem com essa. Tá bom. Então, pessoal, são três realmente coisas que podem sim estar ocasionando. As possíveis soluções sem retirar do lugar. Se for HD, não tem muito o que fazer, não. Principalmente se o HD estiver fazendo aquele barulhinho que eu falei para vocês. Tec, 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 tec. Ele realmente faz esse barulho da agulha batendo lá dentro, né? A agulha fica batendo, não tem muito o que fazer, não. Você vai ter que trocar o HD, formatar, fazer um backup de dados, se for possível, né? Se for memória, você pode tentar ali bater em contato, passar uma borracha na memória. Pincel também, esse pincel de pintura, mas um pouco menor, a gente utiliza muito para fazer limpeza de placa-mãe, né? Você pode estar limpando lá o slot, onde que a memória vai, também é possível. Se for processador, que é outro teste que você pode fazer, o processador pode estar aquecendo demais, ou porque fez overclock, ele está trabalhando acima do limite, ou talvez simplesmente porque a pasta térmica dele tem o processador, coloco pasta térmica e acima eu venho com o dissipador de calor. Às vezes a pasta térmica está ressecada. Tem algumas pastas térmicas que resseca tanto que para você tirar ela dá trabalho. Então você vai lá, tira aquela pasta térmica, coloca uma pasta térmica nova, né, por cima e você vai ser feliz tranquilamente. Então, possíveis problemas e possíveis soluções. Alguém colocou na prova alguma a mais que essa? Eu acho que eu errei essa aí. Eu acho que foi nessa, eu coloquei problema na BIOS. Problema onde? Eu não entendi. Na BIOS. Na BIOS? Não, eu acredito que não. Não, nesse acho que foi nessa daí que eu coloquei. Acho que essa aí eu errei. Primeiro assim, a gente acaba já retirando essa opção porque ela não foi falada em aula, né? Então, a gente acaba que já retira ela. E eu, pessoalmente, nunca peguei algum computador que desse esse problema, que fosse a BIOS que estava com algum problema, que bastasse atualizar. Nunca peguei. Questão de reiniciar, não. Já peguei computador lento, computador que às vezes os drives ficavam desinstalando, mas reiniciando, não. Então, eu acredito que não. Por exemplo, Fernando, meu computador aqui de casa está muito lento. Nossa Senhora.
É hora de fazer a manutenção dele, então, ver o que pode Não, já foi, já fez backup, formatou, não sei o que mais fez. Qual que é a configuração do seu computador? Ah, depois eu tenho que olhar, não sei não. É porque eu acho que ele fica muito tempo desligado, Fernando. Quase não liguei. Mas não sei se chega a ser o motivo, não. A não ser que esse tempo seja suficiente para pegar muita sujeira, tá? Não, Fora limpou isso, não. tudo, já limpou, não. Fez uma geral nele. Tá. Quando terminar a aula, me chama no privado aí que a gente vai ver qual que é a configuração e ver se eu posso orientar você o que pode ser feito. Não, beleza. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, vamos para a questão 4 agora, né? Explique com suas palavras a diferença entre corrente contínua e alternada. E aí, o que vocês colocaram? Contínua é que passa direto, né? Eu coloquei Né, Fernando? a contínua é quando todos os elétrons que carregam a eletricidade passam pelo fio somente numa direção, sempre direto para uma direção só. E a alternada é quando eles ficam indo e voltando muitas vezes rápido. Exatamente. Alguém ia falar alguma outra coisa, eu não entendi muito bem no áudio, pode falar para a gente? Uma outra explicação? Não, é essa aí mesmo com o Rafael mesmo. A contínua é que mesmo. passa direto por todos os como é que falei? Palavra aí, eu. Basicamente falando, a corrente contínua, ela é continuada, ela vem realmente sempre naquela tensão, sempre é positiva ou negativa. Não existe essa variação bate e volta dos elétrons, né? Ela vai só em uma única direção. E a alternada, os elétrons ficam variando da forma que o Rafael colocou aí, o que faz automaticamente que em momentos ela venha positiva e em momentos ela venha negativa. Vocês lembram que eu mostrei um gráfico para vocês de como que a corrente contínua vinha? Ela vinha em momentos positivos, a alternada, desculpa. Momento ela era positivo, depois ela passava para negativo, subia novamente. Vocês devem lembrar disso, né? Então, basicamente, é isso. É bem tranquilo. Fernando, fui eu, Alguém falou alguma coisa? fui eu que disse sobre os elétrons ir e voltar. Bate e volta, né? Bate e volta dos elétrons. Fernando, Sim? uma dúvida aqui. Por que é tão difícil armazenar corrente alternada? Olha, agora você fez uma pergunta curiosa. Por que é tão difícil armazenar corrente alternada? Eu acredito que é justamente pelo seguinte: se ela vem contínua, você sabe se ela é positiva ou negativa para você armazenar, correto? Então, Sim. vem positivo, vou colocar aqui só positivo, aqui só negativo, correto? Certo. Agora, vamos pensar que eu tenho somente um recipiente. Esse recipiente vem de um lado positivo e do lado negativo, correto? Correto. O que vai acontecer quando trombar esse positivo e negativo dentro desse lugar? Fechar um curso. Vamos testar no seu computador, Rafael? Vamos. Peraí, computador não passa alternado não, dá não. Não, a gente dá um jeitinho, eu te garanto que um jeitinho eu dou, viu? Ah, não quero não. Mas entendeu? Ficou claro para você essa dificuldade de armazenar? Ficou. Não sei se tem alguma tecnologia, realmente nunca pesquisei, nunca fui atrás, mas eu acho que você colocar um positivo e um negativo é você colocar um rato e um gato e querer que os dois sejam amigos, né? Não vai ter como. Infelizmente, não vai ter como. É considerado o principal software do computador, responsável por fazer a verificação de hardware. Essa de graça, hein, gente? Super de graça. Quem é responsável por isso é a BIOS. A Linux. BIOS. que nós descobrimos. Não, Linux não, pelo amor de Deus. É o Mac, não é o Mac, não, é o Windows. Aqui que nós descobrimos, né, naquela aula lá, todo mundo achando, todo mundo assim, grande parte, né, achando que o principal software era o sistema operacional. Até então, com o conhecimento que vocês tinham, vocês estavam corretos, né, pelo conhecimento que vocês tinham. Mas aí vocês viram que por trás das cortinas, aquilo que vocês não veem acontecendo, tem a BIOS, que está ali para resolver os problemas, para garantir que tudo está funcionando da maneira correta. Pessoal, o primeiro link está expirando, vai derrubar em menos de 1 minuto. Já vou finalizar. 5 minutinhos eu inicio o segundo link. Só o tempo de salvar essa primeira aula nossa, ok? Beleza. Ei. Ok. Daqui a pouco, então.